E agora eu passo a palavra para a Letícia. Oi, Lê. Oi, pessoal, bom dia. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui, né? Agradecer aí ao Daniel, ao Frank, a todos os envolvidos aqui na criação do webinar para a gente estar passando para vocês. O meu nome é Letícia Maioshi, sou colaboradora aqui da Software Sul já há alguns anos, né? E trabalho aqui nas áreas de TI com licenciamento Microsoft, projetos de infraestrutura com data center, serviços, segurança, né? E nós vamos falar aqui um pouquinho hoje sobre o licenciamento do ESD, tá? Explicando melhor um pouquinho para vocês sobre o licenciamento ESD e a sigla dele, que significa Distribuição Eletrônica de Software. Sendo assim, todo o licenciamento dele é eletrônico, tá? Então, vocês não vão receber uma mídia, né? Não uma documentação física também, né? Todas as tratativas são eletronicamente. Dentro do licenciamento SD, nós vamos encontrar aqui algumas opções de Office. E dois deles vamos conhecer um pouquinho mais hoje, que é o Microsoft 365 Business Standard e o Office Home Business, né, que possuem características distintas um do outro, porém ambos já estão na última versão, que é o 2019. A maior diferença ali entre as duas soluções é a quantidade de recursos entregue entre eles, né, que eu vou detalhar para vocês um pouco ali nos próximos slides. Porém, uma grande vantagem em estar adquirindo ali o Office Home Business, comparando com os outros produtos, é que se dá por ele ser perpétuo, né? Ou seja, não tem prazo para renovação da licença. Já o Business Standard, ele não é perpétuo e o prazo de renovação dele na modalidade ESD é a cada 12 meses, tá? Detalhando para vocês ali um pouquinho do Business Standard, né, as características dele, a assinatura dele anual, né, como o próprio nome diz, 365, né, com o licenciamento por usuário. Ele pode ser adquirido e utilizado para até 5 dispositivos diferentes, como o desktop, notebook, tablet, smartphone, né? Então, a mesma licença do usuário ele consegue utilizar para esses 5 recursos diferentes. Ah, e É... Lê, só uma Oi. perguntinha aqui. Uhum. Ah, então, você apresentou tipo, duas licenças que, apesar de ser na mesma modalidade de contração que é esse de, um não é perpétuo e o outro é perpétuo. Isso. Esse aqui, o Business Standard, ele não é perpétuo e ele, em qual cenário que se aplicaria uma licença dessa? Qual o melhor cenário para a utilização dessa modalidade do Business Standard? Sim. Ele é mais utilizado quando o cliente tem ali a necessidade de aplicativos de colaboração, né? Como o Teams, o SharePoint, o Exchange. Então, quando ele não fica atrelado mais à parte básica do Office, o Word, o Excel, e precisa dessas ferramentas de colaboração, é indicado que ele adquira essa licença, tá? Entendi. Uhum. Então, vamos ali para o Office Home Business, né? O Frank está com uma pergunta, Frank? Oi, pode falar, Frank. Só complementando essa questão, tudo vai da necessidade do cliente, né? A gente sabe que às vezes o cliente já tem uma solução de e-mail, já tem uma solução colaborativa, e ele precisa especificamente, pontualmente, licenciar Office para a máquina. Aí o Home Business perpétuo, ele se torna mais interessante. Quando o cliente é uma pequena e média empresa ou ele possui o perfil de licenciar com a opção colaborativa, ele pode optar pela segunda opção. Vocês sabem muito bem que a gente tem também outras opções como cloud, mas tudo vai do perfil do cliente com relação a tamanho, com relação à usabilidade, com relação à necessidade para aquele momento. Então é importante entender que nesse caso a gente está apresentando uma opção e para que ela seja válida, claro, todas podem ser licenciadas, mas a gente precisa entender aí o cenário do cliente, né, Letícia? Só para complementar um Sim, pouquinho. sim. Vai de cada E cenário, não seria ficar atrelado só a esse licenciamento também, né? exato, agora pode passar, estou passando a palavra, pode continuar. Sim, sim. Falando aqui então sobre o home business, né?
A aquisição dele é feita por compra única, né? O licenciamento é perpétuo, onde não há necessidade de renovações, né? E ainda possui ali um grande benefício quando você adquire ele com a máquina. Então, se o colaborador tem a necessidade ali de estar adquirindo uma máquina, ou já é interessante que ele adquira com o Office junto, porque ele já consegue ter mais ou menos uns 10% de desconto nessa compra do combo, né? Não é necessário ter conexão com a internet para estar utilizando esse licenciamento, né? E ele pode ser adquirido por unidade, sem precisar, assim, de uma compra em larga escala. Por exemplo, tem licenciamento que o mínimo são 5 licenças, por exemplo, né? E já neste formato, você pode adquirir uma, duas, três, 100, 200, não tem limite, né? E a entrega dela é super rápida, né? Super rápida quanto, Lê? Quanto mais ou menos demora entre a minha compra e a entrega? Sim, como é um licenciamento todo eletrônico, né? O prazo médio é de 2 a 7 dias, a pessoa já recebe o licenciamento, né? É faturado e já recebe a licença, com nota e boleto e tudo. Tá, eu recebo, o que eu recebo seria tipo uma chave, vem por e-mail, como é que é esse processo? Então, o usuário recebe o e-mail com o link ali para download dessa licença e já com a chave para ativação. Então, dentro de um único e-mail que ele recebe, ele já consegue baixar, ativar e já começa a utilizar esse licenciamento. Entendi. A gente tem uma pergunta aqui do Fernando, tá? Ele está perguntando se o Home and Business ele substitui o Office 365. Então, nesse sentido, depende muito da sua utilização, né? Se você utilizar só o básico do Office, que é o Word, o Excel, né, o PowerPoint, ele substitui. Mas se você precisa ali da parte de e-mail, do Teams, toda aquela parte de colaboração com SharePoint, o interessante é que você continue com o 365, né? Mas vai muito para quem você vai utilizar essa licença. Frank? Oi. Oi. Nessa questão de Office 365 com Home and Business, é importante o cliente entender uma questão sobre abertura de contrato. Não é interessante e pode gerar conflito se você já tem o Office 365 e quer adicionar licenças dentro do formato 365 do Home and Business. Você vai ter bastante conflito e não é possível configurar de forma unificada essas duas versões. Se você iniciou a sua abertura de licenciamento com o Office Home and Business Standard, por exemplo, ela é uma licença que possui características técnicas e de configuração e de implantação e de administração diferentes do Office 365 em CSP, que é uma modalidade de cloud, ok? Então, é importante entender que as duas se parecem, têm o mesmo nome, têm até o mesmo aplicativo, porém elas são baseadas em modelos de contrato e configurações diferentes. Então, sim, é possível você ter licenças Home and Business Standard, por exemplo, porém, é importante que você comece nesse contrato, nessa opção. E é importante entender o que você precisa dentro desse licenciamento. Se você precisa só Office, se você precisa Office e colaboração, qual é o limite que você vai nesse licenciamento, até quantas licenças é possível expandir. Se você está de acordo com os recursos de administração e configuração, que são diferentes para as duas versões. Então, é importante, como eu disse lá no começo, entender primeiramente o seu cenário. É uma pergunta bem interessante que eu devolvo, de repente, a possibilidade de a gente agendar uma conversa conosco, né, que entendemos aí desse mundo de contratos e de licenciamento, para entender quantos usuários vocês são, para entender aonde está o e-mail de vocês, se vocês já são de Office 365, estão pensando em complementar com essa licença, qual que é a realidade de vocês hoje. Então, eu deixo essa incógnita aberta, eu vou colocar o meu e-mail também ali, mas, em resumo, o Home Business 2019 não substitui o Office 365, ele deveria complementar. Se você já tem o Office 365, você pode ter o Office 365 Business Basic.
E você pode comprar o Office Home and Business, só o Office perpétuo instalado na máquina. A Microsoft permite sincronia quando você tem o licenciamento de e-mail e colaboração em cloud, em 365, você pode ter qualquer versão do Office instalado na máquina, inclusive o Home Business. O que não dá para ter em sincronia é o Home Business na versão standard, que é o mesmo a solução quase que o Office 365, e os dois utilizarem de forma sincronizada, comprar de um, depois comprar de outro, por questão às vezes de preço ou de estratégia. Não sei se respondeu a pergunta, mas eu vou deixar o meu e-mail para a gente conversar mais caso vocês precisem. Legal. Obrigada, Frank, pelo esclarecimento aí, né? Continuando aqui sobre o Office Home Business, o que contempla, quais são os aplicativos dentro dele, né? Que são os aplicativos inclusos, os básicos, né? O Word, o Excel, o Outlook, PowerPoint, que são instalados apenas na máquina, com o uso dele offline, né? Bem importante frisar. E esse licenciamento, eu queria dizer para vocês que ele é válido, tá? Perante a Microsoft, tá? Todo esse Office SD, ele não regulariza a máquina em si. Porém, ele é válido e como exemplo eu posso dar para vocês assim: se uma empresa já possui o licenciamento de contrato SD, ela está regular, sim. Porém, em casos de auditoria, onde o cliente ainda não tem a licença, né, o responsável pelo processo de auditoria que vai avaliar qual que é a melhor versão do contrato, né? Mas também não impede o cliente de dizer que tem interesse em estar utilizando esse licenciamento. E daí ver se a Microsoft aprova para vocês o licenciamento, tá? E neste licenciamento, ele não tem ali uma ferramenta, um aplicativo de colaboração. Frank, quer falar? Oi. Oi. Só voltando um pouquinho nessa questão de compliance, Uhum. como complementando um pouquinho do que você comentou, se o cliente está em compliance e já foi auditado, já recebeu então uma auditoria da Microsoft, ou seja, ele já recebeu uma carta pedindo para que ele demonstre regularização, ele não pode licenciar uma máquina com ESG se ele já está nesse processo. Porém, se ele está irregular e ainda não foi auditado e quer resolver essa questão antes que ele seja auditado, ele pode licenciar, Letícia? Tudo vai depender do processo, ou ele pode licenciar se ele ainda não foi auditado, mas ele sabe que tem algumas máquinas que estão irregulares? Se ele ainda não foi auditado, ele pode utilizar esse licenciamento para licenciar sim, ele é válido. Que Só se bom. ele. Então é Isso. importante Uhum. entender isso, que bom. É importante entender, então, que se você tem alguma máquina que de repente tinha Office, não tem, você não está num processo de licenciamento, você pode, para resolver imediatamente essa questão, comprar um ISD, que é um pouco mais barato do que os outros perfis de licenciamento no mercado, né, Letícia? E ter Sim, essa máquina licenciada perpétua, porque se a Microsoft aparecer em um processo de auditoria, ele pode estar licenciado, correto? correto. Isso mesmo. Ótimo. É, nesta modalidade aqui do Office Home Business, né, ele não tem um aplicativo de colaboração incluso. Porém, né, a Microsoft, até aqui no próximo slide eu vou mostrar para vocês, a gente vai ter o Teams, né, que é um dos melhores recursos aí da Microsoft, como ferramenta de colaboração e produtividade, né? E ele está sendo ofertado por tempo indeterminado como uma versão gratuita, né? Que pode ser utilizado junto com o Office Home Business. Então já é um diferencial aí que a gente pode estar atrelando esse licenciamento, né? Porém, ali um pouco de diferença da versão gratuita para a versão do Business Standard, né? Na versão gratuita, os aplicativos de bate-papo, pesquisa, chamada de áudio, vídeo, reuniões agendadas e acesso aos convidados, né? Elas estão inclusas. Mas já na versão do Business Standard tem todas essas opções e mais também ali gravações de reunião, chamadas, audioconferência, né? 1 tera de armazenamento de arquivo por usuário,
né? Já está incluso na modalidade do Standard. Toda esta modalidade de contrato ESD que a gente está conversando aqui hoje, ela é indicada para pequenas e médias empresas, né? Onde a maioria dos usuários tem mais necessidade dos aplicativos básicos do Office, né? Ou quando precisam de outros aplicativos, como o Teams, SharePoint, o OneDrive, né? Porém, o usuário não fica refém apenas de um licenciamento, né? Pode mesclar ali os licenciamentos de acordo com a necessidade. Algum usuário tem necessidade dos aplicativos básicos, o outro mais colaboração, então pode ser mesclado dentro do licenciamento, não fica refém de um apenas, né? Eu aproveito até a oportunidade, pessoal, no mais seria isso que a gente estaria tratando hoje, né, da modalidade do Office SD, mas eu já até aproveito a oportunidade para, deixa eu ver Aqui a temos gente uma viu uma pergunta, né? pergunta. Isso. Cassiano perguntou: posso trocar a minha assinatura? Eu queria entender um pouquinho mais. O que que você diz da sua assinatura? Se você tem algum formato de contrato, Cassiano, e você gostaria de trocar, se você quiser abrir o microfone, fique à vontade. Se quiser fazer pergunta pelo chat, também a gente está em modalidade de reunião. Você consegue interagir caso você queira ou especificar. Essa assinatura que você tem é em formato 365 e você gostaria de modificar, por exemplo, para SD? Isso. Precisaria entender primeiro a quantidade para depois verificar se você pode trocar a modalidade de contrato. Sim, caso você tenha uma quantidade que justifique essa modalidade, não se preocupe, tudo bem, se você está sem microfone. Caso você tenha uma quantidade que justifique, a gente pode fazer uma abertura de troca de contrato. Tudo vai depender do perfil da sua empresa, do tamanho, da quantidade de usuários, e você pode trocar para essa modalidade ESD. Aí a gente precisaria ver aí, de repente, Cassiano, com uma reunião específica, se a gente consegue fazer essa troca e quais as funcionalidades que você pode vir a ter a mais, melhor, perder ou ganhar, e se isso é interessante para você. Eu vi que você colocou o seu e-mail aqui, ti@darcycargas. Nós vamos enviar um e-mail para você, de repente, agendando uma reunião com um especialista que atende você, e vamos conversar, caso você queira, sobre essa situação pontual, ok? Então, pessoal, a gente tem aqui uma campanha com uma promoção do licenciamento ISD. Lembrando que o licenciamento ISD, ele também está disponível para a versão Windows. Hoje a gente falou mais na versão Office, porque quando a gente fala de Windows e ISD, aí a conversa ela se protela, prolonga um pouquinho mais, ok? Então, eu gostaria de nos colocar à disposição. Caso vocês tenham interesse nesse perfil de licenciamento, a gente consegue mandar um preço especial para vocês ainda esse mês de setembro, para adquirir o licenciamento Office SD. Se você tem dúvidas em adquirir o licenciamento Standard com colaboração, a gente pode explicar para você se ele é interessante para você. Mas o licenciamento só Office, o básico do ESD, que vem só aplicativo Office, ele é o mais prático para quando você quer resolver aquela questão de Office na máquina. Independente se o teu e-mail está em 365 ou não, e você tem um e-mail só com Office na nuvem e colaboração, você pode fazer essa mescla de ter o Office instalado na máquina. Lembrando que esse Office ele fica licenciado para essa máquina e você pode trocar o licenciamento de e-mail e você permanece com o Office na máquina. Então, se você tem qualquer máquina de vocês, qualquer dispositivo que precisa de um Office instalável, o ESD, só na versão Office, ele é o mais indicado para você licenciar de forma rápida, objetiva e direta. Então, isso é o que a gente gostaria de passar hoje para vocês. Alguma dessas questões de diferenças de modalidade de contrato e tudo mais. Existem outras modalidades de contrato que, caso vocês queiram, nós podemos nos colocar à disposição para explicar, que são modalidades de contrato para licenciamento perpétuo, para licenciar Exchange Server, para migrar. Se vocês têm uma licença de Exchange Server 2012, que está antiga, se vocês têm Office 2007, que já perdeu o suporte, todo esse tipo de licenciamento que de repente está um pouquinho mais antigo, você pode nos procurar
e a gente pode te auxiliar em qual é a trilha do caminho ideal para que vocês possam estar ou regularizados ou atualizados, né? Ou com a melhor opção para vocês. O meu e-mail está aqui, frank.mesquita@softwaresul.com.br, ok? Sou especialista em licenciamento Microsoft. A SoftwareSul é Partner Gold Microsoft, dentro das linhas e dos corpos que a gente trabalha para licenciamento de hardware também, de outras linhas de fabricantes, mas nós somos Gold Microsoft e isso nos ajuda aí a entregar uma solução diferenciada para vocês. Ó, Só Kleber fez. aproveitando um tempinho, Frank, só lembrar também que a gente está tendo essa semana, tá, uma campanha de notebooks que já estão indo com o Office Home Business para aproveitar aquele descontinho que a Lê falou lá no começo. Então, se vocês tiverem interesse também, tá, estiverem precisando de uma máquina, de um notebook, a gente está com o modelo da Lenovo, a gente está com o modelo da Dell, que já está indo com o Office atrelado aí num descontão bem bom, tá? Aproveitando que você falou dos outros produtos que entram dentro do licenciamento ESG, a semana que vem, pessoal, a gente vai fazer uma outra reuniãozinha rapidinha, que nem essa, uma outra apresentação, para falar um pouco mais sobre esses outros produtos, tá? Um pouquinho sobre o Windows SD, um pouquinho sobre o Windows Server SD. Eu vou mandar o convite para todo mundo, tá? Eu vou mandar o convite para vocês, mas já fiquem atentos, tá? Que semana que vem, mesmo horário, mesmo dia, vai ser quinta-feira que vem, às 10 horas da manhã, a gente vai falar um pouco sobre os outros tipos de licenciamento. Ok. E é isso. Letícia, mais alguma coisa? Uhum. Não, pessoal, no mais era isso mesmo, né? Na próxima semana a gente vai ter ali um webinar, né? Falando um pouco mais dos licenciamentos ESD, inclusive do Windows Server também, que pode ser atrelado ali à máquina e tem mais um descontinho, né? Do servidor. Eu queria agradecer mesmo a presença de todos aqui, né? Deixar que eu fico à disposição, né, de vocês, não para envolver só nesses projetos aí de licenciamento, mas também podemos auxiliar vocês em projetos de hardware, segurança, serviços, né, desenvolvimento. E eu vou deixar meus contatos aqui no chat também para quem precisar. Pode entrar em contato comigo aí, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela presença de todos aqui. Excelente. Obrigado, Letícia. Obrigado, pessoal, pela participação, pelo envolvimento. Obrigado, Kleber e Robson aí pela participação também. Nós vamos seguir uma série de webinars falando de Windows, mas a gente também tem soluções de hardware, tem soluções de antivírus, soluções de firewall também. Então, se você tem alguma demanda para esse mês ou para até o final do ano que você queira compartilhar com a gente, nós estamos à disposição para auxiliar vocês. A ideia é ser uma reunião rápida e nos colocamos à disposição. Um abraço. Até mais, gente. Só lembrando, quem quiser a gravação ou o slide, pode mandar no meu e-mail aí, marketing@softwaresul, tá aí no chat. A gente se vê semana que vem. Obrigada, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. Abraço. tchau. Tchau, tchau. Obrigado, tchau.